Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, vamos tentar terminar essa parte de curvas. Basicamente, onde que paramos aqui em curvas? Fizemos até aqui, ficamos aqui, pessoal. Definimos a noção de limite para curvas. Conseguimos ver que através do teorema 1.1, que é esse teoreminha aqui, que fazia as continhas na hora de calcular o limite de uma curva quando um t tende a t0, é simplesmente você passar o limite ou aplicar o limite a cada uma das funções componentes aqui da nossa curva gama. Então, basicamente é assim que calculamos o limite de uma curva. Aí, como consequência, pessoal, o que podemos fazer é aplicar o limite para aquelas curvas que definimos anteriormente. Por exemplo, a curva soma beta mais gama, a produto vetorial, a produto da curva por uma função e a função real, que é o produto interno entre curvas. Agora faz sentido você calcular o limite para essas expressões. É o que garante a proposição 1.2. O que ela garante? Temos que gama t com componentes gama índice 1, gama índice 2 até gama índice n de t. Temos uma outra curva que é a curva beta t, com suas componentes sendo beta índice 1, beta índice 2 até beta índice n, curvas que moram em um mesmo ambiente. Ambas são curvas que moram em Rn, tanto a curva gama como a curva beta. Temos uma função real, uma funçãozinha mesmo, uma f que sai de Rr. Essa função chamamos ela de f de t. Essas funções têm que estar definidas em um mesmo local, pessoal, que será o mesmo intervalo i para que as expressões façam sentido. Aí o que acontece? Se o limite, quando o meu t tende a t índice 0, da minha curva gama t, é esse pontinho L que mora em Rn. O limite, quando o nosso t se aproxima de t índice 0, da curva beta t, é esse outro pontinho que mora em Rn, que chamamos de m. E a nossa funçãozinha real, que é a função f, ela tem limite quando t se aproxima de t índice 0 igual a esse p pequeno, esse pzinho aqui. Então, o que acontece? Quando eu aplicar o limite na soma ou na diferença entre as curvas beta e gama, isso aqui é simplesmente você somar o limite da curva beta mais o limite da curva gama, que está trocado, né, pessoal? Mas está no mesmo. Seria m mais ou menos l, está trocado, mas ela comuta porque as componentes são reais, certo? Então isso aqui também está correto. Nesse caso aqui, para o item B, a observação que temos que fazer é que o nosso n tem que ser igual a 3 para que isso faça sentido, né, pessoal? Cadê a canetinha para me colocar isso aqui? Cadê a caneta? Encontrei. Então, aqui no item B, a observação que eu faço é que esse nosso n tem que ser igual a 3 para que isso faça sentido, pessoal. Então quando você olhar para o item B e eu aplicar o limite ao produto vetorial entre a curva beta e a curva gama, isso aqui é a mesma coisa que fazer o produto vetorial dos limites. Quando eu aplicar o limite fazendo t se aproximar de t índice 0 ao produto dessa minha função real f de t com a curva gama,
Isso aqui é a mesma coisa que você fazer o produto dos limites da função f vezes o limite da função gama, que é o limite L grande, que é esse L maiúsculo aqui, pessoal. Quando eu aplicar o limite ao produto interno da curva beta com a curva gama, esse limite, quando o meu t se aproximar de t índice zero, é a mesma coisa que fazer o produto interno entre os limites para estas curvas, pessoal. No caso, seria o produto interno entre M e L. Esses resultados são consequências bem imediatas do teorema que vimos anteriormente, que é o teorema 1.1, porque o que vamos fazer é simplesmente aplicar aquele teorema. Vamos ver aqui a ideia, como que as coisas se comportam. Então, para o item A, de fato, quando você olhar para beta mais gama, eu sei que beta mais gama é uma curva. A definição você já conhece. Então, se eu aplico o limite em beta mais gama t, eu sei que essa expressão fornece uma curva. E eu sei quem são essas componentes. Isso aqui é o limite quando o nosso t se aproxima de t índice zero. Eu vou aplicar o limite onde, pessoal? Eu abro um parêntese. Se eu tenho beta mais gama, eu vou somar as componentes da curva beta com as componentes da curva gama. Claro, as respectivas componentes. Então, vamos fazer essa continha para depois aplicar o limite. Isso aqui é simplesmente beta índice 1 t mais gama índice 1 t. Continuo com beta índice 2t mais gama índice 2t. Só que eu não vou escrever ele aqui, já coloco a reticência e vou para a última componente, ou para as respectivas últimas componentes de beta e de gama, e faço a sua soma. Aqui seria beta índice nt mais gama índice nt. Fechei o parêntese. Esta expressão aqui é uma curva. Isso aqui é uma curva. Como isso aqui é uma curva, eu posso aplicar o teorema anterior, porque pelo teorema anterior, que é o teorema 1.1, eu posso passar esse limite para dentro do parêntese e aplicar o limite em cada uma das componentes que aqui aparecem, pessoal. Então isso aqui é simplesmente abrir o parêntese bem grande, o limite quando t se aproxima de t índice zero da expressão de b índice 1t mais gama índice 1t. Aí aqui eu teria o limite na componente beta índice 2t mais gama índice 2t. Não vou colocar a reticência e já parto para a última componente. Aplico o limite, fazendo esse t se aproximar de t índice zero na expressão de beta índice nt mais gama índice nt. Fecho esses dois parênteses. Lembrando que aqui é o componente de uma curva, aqui é componente também da mesma curva. Aqui é o limite de uma função real. Cada parêntese menor que aparece dentro desse parêntese bem grandão são funções reais, pessoal. Então aqui é simplesmente você olhar para L índice 1, ou melhor, M índice 1 mais L índice 1, reticência, M índice 2 mais L índice 2, que na verdade são as componentes do ponto L. Ele possui esses componentes, que ele mora em Rn.
E o M também possui esses componentes, que são pontos que moram em Rn, pessoal. Quando eu venho para cá, isso aqui é simplesmente você olhar para M mais L. Se você olhar para a diferença, é análogo. Se você olhar para a diferença, é análogo. Vamos para o item B. O item B, ele quer olhar o caso do produto vetorial. Aí lembrando que definimos o produto vetorial quando n é igual a 3. Ou seja, as curvas gama e beta têm que possuir apenas 3 componentes. Então vamos para o produto vetorial. O item B. Então, de fato, quando aplicarmos ao limite, fazendo esse t se aproximar de t índice zero, do produto vetorial entre as curvas beta t e a curva gama t, isso aqui é você aplicar o limite, fazendo esse t se aproximar de t índice zero, da expressão do determinante da seguinte matriz, pessoal. Aqui eu tenho I, aqui eu tenho J, aqui eu tenho K, aqui aparece a componente B índice 1T, a componente B índice 2T e a componente B índice 3T. Na última linha, a componente gama índice 1T, gama índice 2T e gama índice 3T. É isso que vai aparecer. Eu vou fechar aqui. Essa continha eu já fiz ela em algum lugar. Deixa eu ver se eu encontro ela por aqui. Vou me levar para lá. Tá, apareceu aqui. Ah, não fiz, né? Só deixei do jeito que tá, pessoal, mas não fiz. Vamos para lá. Eu fiz o exemplo, mas no geral eu não fiz. Ah, então eu venho para cá. Vamos ver o que acontece com esse determinante. Eu continuo preservando o limite. Quando esse t se aproxima de t índice zero, aí eu vou resolver esse determinante. Vou ter que dar esse determinante, né, pessoal? Vamos escrever aqui I. Aqui o J novamente. Aqui o beta índice 1. Aqui o beta índice 2. Aqui o gama índice 1. Aqui o gama índice 2. Aí vamos colocar aqui uma barra imaginária. Pronto. Vamos aplicar essa RI aqui. Vou ter que dar esse determinante. Ficar simplesmente beta índice 2 vezes gama índice 3. Todo mundo aplicado em T. Vezes o vetor I. Mais beta índice 3 beta índice 2 gama índice 3, beta índice 3, gama índice 1, tá correto, né, pessoal? Mais beta índice 3 vezes gama índice 1, todo mundo aplicado em TJ, mais beta índice 1 vezes gama índice 2, vezes K. Agora vem os negativos, menos gama índice 1
beta índice 2K, gama índice 1, beta índice 2, todo mundo aplicado ao pontinho T, vezes K, menos gama índice 2, vezes beta índice 3, gama índice 2, vezes beta índice 3, todo mundo aplicado ao ponto T, vezes o vetorzinho I, menos gama índice 3 vezes beta índice 1 aplicado a T vezes J. Ah, pessoal, isso aqui vai dar o quê? Vou colocar aqui um colchete. Isso aqui vai acontecer o quê, pessoal? Você continua preservando aqui o limite. Não apliquei o limite ainda. Aí vou olhar para cá. Vou juntar todo mundo que está acompanhado de I. No caso seria B índice 2, gama índice 3, T, menos gama índice 2, beta índice 3, T. Aí aqui tem um parêntese para indicar que estou multiplicando todo mundo com o vetor I. Agora, quem acompanha o vetor J? Beta índice 3, gama índice 1 em T, menos gama índice 3 vezes beta índice 1 T. E por último, quem acompanha o vetorzinho K, pessoal? Quem acompanha K, é simplesmente beta índice 1, gama índice 2. Vou escrever isso aqui embaixo. Então depois fica ruim para levar para... Aqui, componente J, B índice 3, gama índice 1, menos gama índice 3, beta índice 1, todo mundo em T, aí vezes o nosso J. Trago aqui para baixo a componente K, mais, abro parêntese, beta índice 1 vezes gama índice 2 T, menos gama índice 1, beta índice 2 T, tudo isso aqui vezes a componente K. Não apliquei o limite ainda. O que eu fiz foi simplesmente desenvolver o produto vetorial. Aí eu continuo, pessoal. Porque quando eu olhar para essa expressão, isso aqui é simplesmente o limite quando o nosso T se aproxima de T índice 0, da seguinte expressão. Quando eu olhar para esse primeiro parêntese, ele está multiplicado pelo vetor 1, 0, 0. Então eu vou abrir um parêntese bem grande, abro um parêntese menor e escrevo beta índice 2, gama índice 3, T, menos gama índice 2, beta índice 3, T. Fechei. Quando eu olhar para essa expressão aqui, multiplicada pelo vetor J, é a mesma coisa que fazer esse produto aqui pelo vetor 0, 1, 0. Então trago para cá, que fica simplesmente beta índice 3, gama índice 1, T, menos gama índice 3, beta índice 1, T. Fechei. E o último, esse parêntese aqui,
está multiplicado com o vetor k, que é o vetor que possui componentes 0, 0, 1. Trago para cá. Se coubesse seria uma maravilha, né, pessoal? Para não ficar tão bagunçado. Eu trago todo mundo para cá. Fica simplesmente beta índice 1, gama índice 2t, menos gama índice 1, beta índice 2t. Fechei o parêntese pequeno e fecho o parêntese maior. Aí se você olhar para essa expressão aqui, pessoal, essa expressão aqui é simplesmente uma curva. Aqui é uma curva. Como é uma curva, pelo teorema 1.1 eu posso aplicar o limite a cada uma das componentes. Então eu passo agora o limite para dentro desse parêntese grandão. Vamos fazer esse limite bonitão aqui, pessoal. Vamos lá. Vou abrir o parêntese bem grandão e aplico o limite a cada uma das componentes. Então esse aqui é o limite quando t se aproxima de t índice 0, da expressão de beta índice 2, gama índice 3t, menos gama índice 2, beta índice 3t. Isto aqui também é o limite. Novamente, quando t se aproxima de t índice 0, da expressão de beta índice 3 vezes gama índice 1t, menos gama índice 3 vezes beta índice 1t. E aqui ainda é o limite quando esse t se aproxima de t índice 0, da expressão de beta índice 1, gama índice 2t, menos gama índice 1, beta índice 2t. Ficou feio, né, pessoal? Beta índice 1, gama índice 2, menos gama índice 1, beta índice 2t. Aí eu fecho o parêntese maior. Eu estou aplicando o limite aqui em cada uma dessas componentes, são funções reais. E vocês sabem calcular o limite de uma função real, pessoal. Isso aqui vai para m índice 2, L índice 3, menos L índice 2, M índice 3, a outra componente, M índice 3 vezes L índice 1, menos L índice 3 vezes M índice 1. Vamos para a última componente, que é M índice 1 vezes L índice 2 menos L índice 1 vezes M índice 2. Isto aqui, pessoal, na verdade é simplesmente o produto vetorial entre o vetor M e o vetor L, ou o ponto M e o ponto L. Isso aqui acontece. Aí o item C e o item D eu deixo para que vocês façam. É simples também. É a mesma ideia. Desenvolvam, depois apliquem o limite. Sempre recorrendo ao teorema 1.1. Aí para frente, pessoal, o que podemos definir? Assim como vocês viram em funções de uma variável real, vocês podem também
tem uma definição análoga de continuidade para curvas. Então, o que dizemos? Dizemos que uma curva gama, novamente essa minha curva gama possui componentes gama índice 1, gama índice 2, reticência até gama índice nt. Essa minha curva ela é contínua em um ponto t índice 0, que pertence ao seu domínio I, quando o limite dessa minha curva gama, com o meu t se aproximando de t índice 0, é igual a gama no ponto t índice 0, pessoal. A definição é análoga à definição dada para funções reais, que é a funçãozinha de uma única variável. Como consequência, basicamente direta do teorema 1.1, eu vou ganhar que essa minha curva gama ela é contínua se somente se cada uma das suas componentes são contínuos, pessoal. Por quê? Porque você vai aplicar o teorema 1.1, ele vai dizer o seguinte: o limite quando esse t se aproximar de t índice 0 da curva gama t, isso aqui é o limite quando t se aproxima de t índice 0 da componente gama índice 1t, gama índice 2t, aí reticência até o limite quando esse t se aproxima de t índice 0 da componente gama índice nt. Só que quando você aplicar o limite a essas componentes, sendo funções reais e elas sendo contínuas, esse limite vai para onde, pessoal? A componente gama índice 1 ela vai para gama índice 1t0, a mesma coisa com a gama índice 2, coloco reticência, essa última componente também sendo contínua, ela vai simplesmente para gama índice n de t índice 0. Porque quando você olhar para esse parêntese, ele é a curva gama aplicada ao ponto t índice 0. Então é isso que acontece. Então quando você olhar para uma curva contínua, sei lá, vamos considerar uma curva em R3. Por exemplo, eu tenho uma curva contínua em R3, que vai acontecer do ponto de vista geométrico, essa curva ser contínua é parecido com o que tínhamos no caso de continuidade para funções de uma única variável, que são as chamadas funções reais. Lá, o gráfico daquelas funções, eles morando em R2, no nosso plano, eles não apresentavam saltos ou buracos, digamos assim. A mesma coisa aqui com o traço da nossa curva, que chamamos de traço, que é a mesma coisa que imagem, ou lugar geométrico descrito por a nossa curva, pessoal. Sei lá, tem uma curva em R3, essa curvinha eu consigo desenhar toda essa minha curva sem tirar o pincel de cima do meu caderno, pessoal, do meu papel. Essa aqui é uma curva contínua. Agora, se por acaso você fizer o desenho da curva, aí chegou aqui, acabou e continuou em seguida. Perceba que essa curva em amarelo, ela apresenta um salto ou um buraco bem aqui. Ela não apresenta continuidade. Essa minha curva em azul, ela apresenta continuidade porque você consegue fazer o desenho da sua trajetória, ou do seu local geométrico, ou da sua imagem, ou do seu traço. Essas palavras todas significam a mesma coisa, de forma contínua, não tem interrupção. Já a curva gama-til em amarelo, isso não pode acontecer. Eu vou ter que parar de desenhar a minha curva bem aqui e recomeçar em seguida. Então aqui ela apresenta uma descontinuidade nesse pontinho aqui, pessoal. Então a noção é semelhante ao que vocês tinham visto para funções de uma única variável, funções reais, certo? Por exemplo, essa função aqui, essa função não, pessoal, estou trabalhando com curvas.
esta curva aqui, ela não é contínua na origem. Na origem não, no zero, no t igual a zero. Essa minha curva γt, possuindo componentes exponencial de t, cosseno de t e 1 sobre t, ela não é contínua em t igual a zero. Em t igual a zero, ela apresenta uma descontinuidade. Então, note que essa minha curva γt, ela não é contínua ou é descontínua, é a mesma coisa. Ela é descontínua quando eu olhar para esse meu t sendo o zero. Por quê, pessoal? Porque a componente γ índice 3 da nossa curva, que é uma função real, ela não é contínua nesse pontinho. Pois, quando você olhar para γ índice 3, t, aí a essa altura que vocês já sabem identificar o que é γ índice 3, pessoal, se você olhar para uma curva como essa, certo? Eu não vou dizer mais quem é, porque aqui eu tá a palavra? Eu sugiro não, eu esqueci a palavra. Eu acredito que vocês já sabem identificar as componentes da curva, pessoal, certo? A γ índice 3. Professor, tem Oi. que apagar o não ali, ó. Ah, certo, certo. Isso não tá certo, pessoal. Ela é descontínua. Não é descontínua porque é contínua. Tá certo, pessoal. Opa. Pois quando você olhar para cá, isso aqui é uma função real. Vou colocar aqui entre aspas. Isso aqui é uma função real. Vou colocar um parêntese. A aspa ficou muito feia. Isso aqui é função real. Descontínua em t igual a zero. Agora, se você considerar qualquer outro ponto, desde que não seja o t igual a zero, aí sim, pessoal, essa nossa curva é uma curva contínua. Agora, para todo t diferente de zero, o que temos, pessoal? Quando você olhar para a componente γ índice 1t, que é a componente exponencial de t, quando você olhar para a componente γ índice 2t, que é a função cosseno de t, e quando você olhar para a componente γ índice 3t, que é a função 1 sobre t, quando você olhar para cá, são todas funções reais contínuas. Que são todas funçõezinhas reais. Logo, eu posso concluir que a minha curva γt ela é contínua em qualquer t que você considerar diferente de zero, pessoal. Então, para todos esses valores, isso aqui vai acontecer.
Então, continuando, o que podemos fazer é conseguir a noção de diferenciabilidade para uma curva, pessoal. Então, como que fazemos isso? Vamos partir também da noção de diferenciabilidade para uma função real. Essa expressão aqui não está legal. Deixa eu mudar logo isso aqui. Vou colocar a expressão correta. A expressão correta que seria esta. Então, pessoal, eu tenho uma curva, a minha curva é a curva gama, possuindo componentes gama índice 1t, gama índice 2t, que eu não coloquei, mas coloquei a reticência, até a componente gama índice nt. Aqui eu tenho uma curva que mora em Rn. Então, a derivada da curva gama no ponto t índice 0, como que ela é dada, pessoal? A notação pode ser simplesmente gama com um pontinho. Aqui significa a derivada da curva gama no ponto t. Ou então você pode utilizar a notação de diferencial, aquela notação clássica. Aqui também está correto. Significa a mesma expressão. Deixa eu colocar ela mais para trás. Vou colocar essa expressão, que é a expressão clássica de diferencial. Também vai significar a mesma coisa. Como que ela é dada, pessoal? Ela é simplesmente o limite desse quociente. O quociente é o limite, quando t se aproxima de t índice 0, do quociente entre gama t menos gama... Faltou gama, não é, pessoal? Menos gama no ponto t índice 0. Tudo isso aqui sobre t menos t índice 0. Então, esse limite aqui é chamado, é claro, quando ele existe, ele é chamado a derivada da curva gama no ponto t índice 0. Aí, nesse caso, pessoal, quando ele existe, dizemos que gama ela é derivável no ponto t0, ou é diferenciável nesse ponto. E quando gama ela for diferenciável em todos os pontos do intervalo, aí vamos dizer simplesmente que gama ela é derivável em i, ou que ela é diferenciável em i. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas isso aqui faz sentido? Sim, faz sentido por quê, pessoal? Porque quando você aplicar o limite para esse quociente, o limite, quando esse meu t se aproxima de t índice 0 do quociente de gama índice t menos gama no ponto t índice 0, tudo isso aqui sobre t menos t índice 0. Isso aqui, pessoal, é simplesmente você aplicar o limite fazendo t se aproximar de t índice 0 da expressão de 1 sobre t menos t índice 0, vou colocar isso aqui entre parênteses, vezes a expressão de gama t menos gama t índice 0. Aí você pode olhar para esse primeiro parêntese como sendo uma funçãozinha que você vai chamar uma função real f, que depende de t. E o segundo parêntese, você pode entender isso aqui como uma curva beta de t. Você vai chegar que isso aqui é o limite quando t se aproxima de t índice 0 da expressão de ft vezes beta t, pessoal. Então quando você olhar para cá,
Aqui o item C, ele vai dizer condições para que isso seja realmente possível, desse limite existir. A função f possui limite e a função gama possui limite é uma condição, mas só que eu posso simplesmente também fazer essa conta como eu tenho que fazer, certo? Ou seja, aquela expressão me diz que isso aqui não é nada absurdo, não. Isso aqui é coisa que é possível. É isso que eu estou dizendo. Mas eu posso simplesmente olhar para isso aqui e fazer a conta do ponto de vista de limite mesmo. Então eu justifico essa expressão como ela não sendo uma coisa absurda e sendo algo que realmente faz sentido porque está dentro do que acabamos de definir, que foi o item C da proposição anterior. Então isso faz sentido. Aí, pessoal, na hora de calcular essas derivadas, o que é que vamos ganhar? Como eu estou diante de um limite, então essa expressão fica melhor ainda, pessoal. Como? Calcular a derivada se reduz simplesmente a calcular um limite? Como as coisas ficam boas, pessoal? A derivada da curva gama no ponto t índice 0. Isto aqui, por definição, é o limite quando t se aproxima de t índice 0. Do quociente de gama t menos gama t índice 0. Tudo isso aqui sobre t menos t índice 0. Quando você olhar para cá, isso aqui é simplesmente o limite quando esse nosso t se aproxima de t índice 0, da seguinte expressão. Eu abro um parêntese bem grande. Aí quando você olhar para gama t menos gama t índice 0, você vai subtrair componente a componente. Então vai ficar gama índice 1t menos gama índice 1t0. E vai dividir em seguida essa expressão por t menos t índice 0. Eu faço a mesma coisa para a subtração entre gama índice 2t e gama índice 2t0, dividido pelo t menos t índice 0. Aí eu continuo com reticências até gama índice nt. Gama índice nt menos gama índice nt0. Tudo isso aqui dividido pela expressão t menos t índice 0. Aí perceba, pessoal, que o fato de que você conhece aquele teorema 1.1, ele facilita muito a nossa vida. Porque quando você chegar aqui você está aplicando o limite a uma outra curva. Então agora eu posso passar esse limite para dentro desse parêntese. Eu abro um parêntese bem grandão. Eu aplico o limite fazendo esse meu t se aproximar de t índice 0 no quociente gama índice 1t menos gama índice 1t0. Tudo isso aqui sobre t menos t índice 0. Faço a mesma coisa para o quociente entre gama índice 2t menos gama índice 2t0 sobre t menos t0. Não vou colocar aqui, coloco a reticência e escrevo o limite quando esse meu t se aproxima de t índice 0 do quociente entre gama índice nt menos gama índice nt0. Tudo isso aqui, pessoal, sobre t menos t índice 0. Aí fechei o parêntese maior. Aí quando você olhar para cada um desses limites que está dentro desse meu parêntese bem grande, você consegue interpretar o que é isso aqui, pessoal. Se esse limite existe, isso aqui é a derivada da componente gama índice 1 no ponto t0. A mesma coisa para o segundo quociente, que eu coloquei a reticência no lugar. E vou para a última componente, que tem também outro limite. E esse limite existindo,
aqui é simplesmente a derivada da componente gama índice n no ponto t índice zero, pessoal. Então o que foi que conseguimos fazer? Calcular o limite, calcular a derivada de uma curva no ponto, se reduz a você calcular a derivada de suas componentes nesse mesmo pontinho, pessoal. Então agora a conta ficou bem melhor, porque aqui nesse nosso parêntese, essas componentes são funçõezinhas reais. E vocês já sabem como calcular essas derivadas desde o curso de cálculo 1, pessoal. Vamos ver isso com um exemplo, para ver o que acontece. Então, a maneira de calcular é essa. Você vai olhar para as suas componentes. É desta forma que vamos calcular as derivadas da curva gama t, no ponto t índice zero. Por exemplo, se você olhar para esta curva aqui, a curva gama t, que possui componentes exponencial t, cosseno t, t ao quadrado mais 5. É uma curva que possui 3 componentes, logo ela é uma curva que ora em R3. Se você olhar para essa curva, sei lá, eu vou calcular a derivada dessa curva em um ponto, sei lá, t igual a zero. Vamos tomar. Então, quando você tomar para t igual a zero, o que temos, pessoal? Nossa, como ficou feio. Então, para t igual a zero, temos o seguinte. Se eu derivar a curva gama no ponto t igual a zero, isso aqui é você derivar. Vou derivar em relação à variável t, ponto t igual a zero. A função exponencial de t, aqui você vai olhar para t igual a zero. É você derivar em relação à variável t a componente cosseno de t. Aqui também eu vou considerar t igual a zero. Vou olhar para a última componente. Vou derivar a última componente, que é a componente t ao quadrado mais 5. Também vou derivar essa última componente em t igual a zero. Aí fechei o parêntese. Cada uma dessas funçõezinhas que aparecem nesse nosso parêntese são derivadas de funções reais. E aqui vocês conhecem, pessoal. Derivada exponencial de t é exponencial de t. Para t igual a zero é exponencial de zero. A derivada da função cosseno é menos o seno. Eu vou considerar o seno em t igual a zero. Se você derivar a função t ao quadrado mais 5, você obtém 2t. Como o nosso t é igual a zero, é 2 vezes o zero. Então isso aqui é igual a 1. O seno de zero é zero. E 2 vezes o zero é zero. Portanto, a derivada da curva gama no ponto zero é esse pontinho ou esse vetor. A interpretação é dupla. Portanto, a derivada... Ficou feio, né, pessoal? Portanto, a derivada da curva gama no ponto t igual a zero é 0, 0. Aí mais, pessoal, você pode olhar para esta curva, aqui você pode perceber as componentes dessa curva me diz onde as componentes da curva me dizem onde a curva ela é diferenciável, pessoal. É isso que vai acontecer. Então note que as componentes da curva ela vai dizer a você onde que a curva é diferenciável. Note que as componentes da curva elas dizem
onde a curva é diferenciável, pessoal. Ou seja, quando você olhar para a componente gama índice 1t, que é a componente exponencial de t, ela possui derivada em todo t real? Ela é diferenciável em toda a reta R. A componente gama 2t, pessoal, que é a componente cosseno de t, ela é diferenciável também em todo t real? E a última componente, que é a componente t ao quadrado mais 5, nossa, como ficou feio. Ela também é diferenciável em todo R. Então, assim, quando você olhar para a nossa curva, essa minha curva possui derivada em todos os pontos que você considerar em R. Ela é derivável ou diferenciável em todo o conjunto R. Daí, agora eu consigo fazer essa continha para todo ponto que eu considerar. Daí, pessoal, quando você olhar para a gama, vou derivar ela em um ponto t qualquer. Isso aqui é simplesmente você derivar em relação à variável t. Agora não vou mais considerar o ponto específico, porque o ponto que eu estou tomando é um ponto genérico, um ponto que mora em R, da função exponencial t. Que é a derivada em relação à variável t, da função cosseno de t. Isso aqui também é a derivada em relação à variável t, da função t ao quadrado mais 5. Aí agora é fazer continhas, porque em cada uma dessas componentes que aparece aqui nesse parêntese grande, você sabe como derivar. Derivar a função exponencial de t é obter exponencial de t. Derivar a função cosseno de t é obter menos a função seno de t. E derivar a função t ao quadrado mais 5 é obter a função 2t. Então agora você obtém uma nova curva, que é a curva derivada, pessoal, certo? Isso aqui é uma nova curva que é chamada derivada, pessoal. Isso aqui ainda é uma curva. Como isso aqui ainda é uma curva, aí você pode generalizar a noção de derivada à segunda, derivada à terceira, derivada à quarta, derivada de ordem n para uma curva também faz sentido, pessoal. Aí deixo para que vocês possam pensar nisso aí, certinho? Vamos para frente. Vamos para frente, temos mais um exemplo. Se você olhar para essa curva gama t, que é a curva 1 sobre t, será que essa minha curva ela possui derivada quando esse nosso ponto t for igual a zero? Então, note que, por exemplo, eu tomei esse t diferente de zero, fiz a derivada do quociente. Então, note que a componente tá errado, né, pessoal? Componente gama índice 1t,
que é a componente 1 sobre t, é tal que quando você considerar para qualquer t diferente de zero, pessoal, a derivada dessa função ela é bem bonita. Não é isso? É. Note que essa componente aqui, ela é tal que para todo t, para todo t que você considerar diferente de zero, quando você derivar essa primeira componente aqui, você obtém uma expressão bem bonita. Quem é a função? Fica a função menos 1 sobre t ao quadrado. Isso aqui é satisfeito para todo t diferente de zero. Já quando você olhar para a segunda componente, ela faz sentido para qualquer t que você considerar, inclusive o zero. Agora, a nossa componente gama 2t, que é a componente 5 vezes t, ela é derivável para todo t que você considerar, em particular para o zero. Então, estamos diante da seguinte situação. A componente gama índice 1 possui derivadas para todo t real, só não para t igual a zero. E a segunda componente possui derivada para todo t real, em particular também para o t igual a zero. Então, o que está acontecendo é isso aqui. Você vai olhar, aqui você tem a derivada de uma, aqui é a nossa reta real, que contém uma das derivadas. Aqui é a reta real que contém a outra derivada. E aqui eu vou olhar para a interseção. Aqui em vermelho, eu escrevo a componente gama 1. Em amarelo, eu escrevo a componente gama 2. E em azul, eu escrevo a curva gama, que possui componentes gama 1 e gama 2. Como aqui é a nossa reta real, quando eu olhar para a gama 1, o único local que a gama 1 não possui derivada é quando o t for igual a zero. Então, já excluí esse pontinho daqui. Então, t igual a zero é bem aqui, pessoal. Eu retirei. A gama 2 faz sentido em todos os pontos que você considerar. Então, quando você olhar para a interseção, eu vou ter que excluir aqui na interseção também o t igual a zero. Então, eu excluí ele daqui. Então, assim, a nossa curva gama possui derivada em todos os pontos t reais, tais que esses nossos t tem que ser diferente de zero, pessoal. Então, daí, a nossa curva gama t, ela é derivável em todo t real, tal que esse t é diferente de zero, que é a interseção do conjunto onde a curva gama 1 é derivável e a curva gama 2 é derivável. Além disso, sabemos como derivar, pessoal. Além disso, eu sei como calcular essas derivadas, porque eu conheço as derivadas de todas as componentes, conheço todas elas. Como eu conheço a derivada para essas componentes, eu trago elas para cá. A componente gama 1 possui derivada menos 1 sobre t ao quadrado. A componente gama 2 possui
derivada constante igual a 5. Pronto, é isso mesmo, pessoal. Então, para todo t diferente de zero, isso aqui é uma curva, que é a curva derivada, pessoal, da curva gama. Curva derivada da curva, mas é isso mesmo, pessoal. Não é ambiguidade, não. Para frente, pessoal, porque o análogo que fizemos agora há pouco para limites, ele também é válido para derivadas. Ou seja, se temos as curvas gama t com componentes gama índice 1, gama índice 2, reticência até gama índice nt, beta t com beta índice 1, beta índice 2 até beta índice nt, tem uma função real, ambas definidas em um mesmo intervalo i. Aí o que acontece? Se a curva gama possui derivada dada por gama ponto, a curva beta possui derivada dada por beta ponto, e a função real f tem derivada dada por f ponto, então eu posso olhar para essas operações aqui, que agora faz sentido falar em suas derivadas. Aqui, pessoal, só vou escrever porque não ficou legal essa notação aqui, não é? Deixa eu escrever assim, aqui a derivada em relação a t. Aqui também é derivada em relação a t. Aqui também é derivada em relação a t. E aqui também é derivada em relação a t. Então, o que vai acontecer é que quando você derivar a soma ou a diferença entre as curvas beta e a curva gama, é simplesmente a derivada da curva beta mais a derivada da curva gama, ou, aqui quando você considerar a diferença, é a diferença entre a curva beta derivada menos a curva gama derivada. A mesma coisa vale para o produto vetorial. É claro, aqui o nosso n tem que ser igual a 3, pessoal. Quando o nosso n for igual a 3, a derivada do produto vetorial entre as curvas beta e gama é dada por essa expressão aqui. É a derivada da curva beta, produto vetorial com gama, mais a curva beta, produto vetorial com a derivada da curva gama. Aí quando você olhar para a derivada do produto da função real f com a curva gama, isso aqui é simplesmente f vezes a derivada da curva gama mais a derivada da função f vezes a curva gama. Aqui no item D, eu tenho a derivada do produto interno. Então, quando eu derivar o produto interno entre as curvas betas e a curva gama, isso aqui é simplesmente o produto interno entre a derivada da curva beta com a curva gama, mais o produto interno entre a curva beta e a derivada da curva gama. Vamos fazer aqui o D, o C e o D. Deixa eu ver se eu consigo fazer, pessoal. O C e o D. Que rapidão. E professor, e se na B o N for diferente de 3? É o que eu disse a vocês. Faz sentido falar em produto vetorial? Faz. Mas nós não definimos produto vetorial aqui para nós, para n, por exemplo, igual a 4, ou igual a 5, ou igual a 6, ou igual a n qualquer, não. Nós definimos o produto vetorial só para n igual a 3, aqui para o nosso curso, pessoal. Mas que faz sentido falar em produto vetorial depois faz, por n maior. Mas não definimos isso aqui não. Certo? Certo. Então vamos aqui, pessoal. Vamos fazer essas duas últimas aqui. Então, para o item C. De fato,
Quando você derivar em relação à variável t, a expressão de... Deixa eu escrever assim, pessoal. Aqui eu tenho f de t vezes a curva gama t. Quando você olhar para cá, é a mesma coisa que você derivar em relação à variável t. Aqui eu vou abrir um parêntese, porque se eu olho para f vezes t, é o produto da funçãozinha real por cada uma das componentes da curva gama. Então vai ficar f vezes gama 1t, f vezes gama 2t, e eu troquei por reticência, f vezes gama índice nt. Fechei o parêntese, eu vou derivar essa expressão aqui entre colchetes, que é uma curva. Vocês sabem que isso aqui é uma curva. Então, como isso aqui é uma curva, eu posso passar a derivada para cada uma das componentes. Eu disse isso agora há pouco a vocês. Então, o que vamos fazer é derivar cada uma dessas componentes, pessoal. Eu vou derivar em relação à variável t a componente f de t vezes gama índice 1t. Vou derivar a segunda também, mas eu troquei ela por uma reticência. Vou derivar em relação à variável t a última componente, que é o produto de f de t com gama índice nt. Fechei o parêntese. Isso aqui ainda é uma curva. Cada uma dessas derivadas que vão aparecer aqui, pessoal, é a derivada de uma função real. F é uma função real, gama índice 1 é uma função real. Aí continuo com reticência, f é uma função real, gama índice n é uma função real. E função real, pessoal, vocês sabem como derivar essas funções. Aqui eu vou aplicar a derivada do produto para funções reais. Como é que é dada a derivada do produto? A derivada da primeira vezes a segunda. Isso aqui em relação a esse colchete aqui, pessoal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, esse primeiro colchete eu consegui resolver. E aqui apareceu sua expressão. Aí eu faço a mesma coisa para o segundo colchete, para o terceiro, para o quarto, que eu troquei por uma reticência. E vou para o último colchete, que é esse aqui. Se você derivar esse último colchete, é a derivada do produto de funções reais. Derivada da primeira vezes a segunda, que é a componente gama índice nt, mais a derivada mais a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Pessoal, então agora eu consegui derivar cada uma das componentes. Só que quando você olhar para cá, você pode rearranjar isso aqui. Você pode rearranjar isso aqui, pessoal, escrevendo a seguinte expressão. Eu vou separar. Vou quebrar isso aqui em uma soma de duas curvas com componentes dada por f ponto com alguma coisa. Ou seja, eu posso quebrar em f derivado vezes gama 1t, f derivado vezes gama 2t, que eu troquei por reticência, f derivado vezes gama índice nt, mais uma outra curva. Isso aqui vale pelo item A, que eu não fiz, mas eu deixo para vocês como subentendido. A outra curva é ft vezes a derivada da componente gama índice 1t, ft vezes gama índice 2t, que eu troquei por uma reticência, até ft vezes gama índice n derivado do pontinho t. Então agora você tem a soma de duas curvas. Você pode colocar essa derivada da função f para fora novamente. Aqui vai ficar a derivada da função f.
Se você colocar f para fora aqui, vai ficar as componentes da curva gama, pessoal. Mais, aqui eu vou colocar a função f para fora, e o que vai restar entre parênteses é simplesmente a derivada da função gama. Então com isso conseguimos justificar que é válida essa relação aqui do item C para o produto de uma função real com uma curva. Vamos para o item D, que é a derivada do produto interno. Então, para o item D, de fato, eu vou fazer o que ele manda. Quando você derivar em relação à variável t, o produto interno entre a curva gama t e a curva beta t, isso aqui, pessoal, é simplesmente você calcular a derivada em relação à variável t. A seguinte expressão: quando eu olhar para o produto interno entre essas curvas, lembrando a vocês, isso aqui é o produto interno entre gama índice 1, reticência, gama índice NT, beta índice 1, reticência, beta índice N de T. Esse é o produto interno, ficou lá em cima, né, pessoal? Deixa eu escrever assim para ver se melhora. Quando você desenvolver esse produto interno, o que é esse produto interno, pessoal? Vocês sabem calcular esse produto interno e ele é simplesmente gama índice 1 vezes beta índice 1 mais gama índice 2 vezes beta índice 2, que eu troquei por uma reticência, mais gama índice N vezes beta índice NT. Então, o que vamos derivar agora? Essa expressão aqui. Aí, como eu disse a vocês, o produto interno ele é um número, ele é uma função real, ele não é mais uma curva, pessoal. O produto interno entre duas curvas não é uma curva, ele é uma função real. Como é uma função real, vocês sabem derivar, porque aqui vai aparecer a derivada da soma de funções reais. Então, eu posso quebrar isso aqui em derivada de gama índice 1 vezes beta índice 1t, derivada da soma, mais derivada da soma, mais derivada de gama índice 2 vezes gama índice 2 vezes beta índice 2, que eu troquei por reticência, mais a derivada em relação à variável t, de gama índice n vezes beta índice nt. Lembrando que cada colchetezinho que aparece aqui é o produto de números reais. Então você pode derivar isso aí agora, porque vocês sabem calcular essa derivada. É a derivada do produto de duas funções reais. Como é que eu derivo o produto de duas funções reais? Derivo a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui para o primeiro colchete. Faço a mesma coisa para o segundo colchete, para o terceiro e para o quarto, que eu troquei por uma reticência, e vou para o último. Aplico novamente a derivada do produto de funções reais. Derivo a primeira, multiplico pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Lembrando, isso aqui em relação à componente que está lá em colchete, que é a última componente, pessoal. Em relação a esse último colchete aqui, certo? Aí agora é só ajeitar. Porque se você organizar isso aqui, o que dá para fazer, pessoal? Eu posso colocar o que tem derivada na primeira componente dentro de um parêntese bem grande. Ou seja, eu posso olhar para gama índice 1 vezes beta índice 1t, mais, isso aqui eu não quero agora, eu vou querer isso aqui. Então, eu coloco a reticência, mais gama índice n derivado,
vezes beta índice N. Coloco isso aqui em um parêntese, lembrando que aqui não é uma curva, isso aqui é um número real. Mais, vou olhar para tudo que agora possui a segunda parte derivada. Então eu abro um parêntese e escrevo gama índice 1, beta índice 1 derivado, mais gama índice N, beta índice N derivado. Só que quando você olhar para cá, pessoal, esse primeiro parêntese, ele é um produto interno. E ele é o produto interno entre a derivada da curva gama com a curva beta sem que ela tenha sido derivada. Mas, quando você olhar para o segundo parêntese, ele também é um produto interno. É o produto interno da derivada da curva... Não. É o produto interno da curva gama, sem ser derivada, com a derivada da curva beta. Ah, pessoal, vamos ver se deu certo. Vamos ver se deu certo, vamos ver... Deu certo, pessoal. Beta ponto gama mais beta gama ponto. Só tá trocada a ordem, né, pessoal? Só tá trocado, mas isso aqui comuta. Vamos conferir novamente. Beta ponto gama tá aqui, mais gama ponto beta tá aqui. Só troquei a ordem, pessoal, mas deu certo. Por pouco. Deu certo, pessoal. Então a maneira de derivar o produto interno é essa, certo? E perceba que o que fizemos foi simplesmente encaixar o que já sabíamos, pessoal. Só encaixamos o que já sabíamos, não fizemos nada de diferente, nada. Nada mesmo. E pra frente, pessoal. Pra frente. Por quê? Diga. Diga, pessoal. Porque o que dizemos, pessoal? Dizemos que uma curva gama, ela é uma curva suave quando você olhar para a derivada dessa curva. Eu calculei essa derivada e ela é diferente de zero. Para todo t que você considerar no domínio dessa curva, pessoal. É isso que vai acontecer. Nossa curva ela é suave. Eu vou olhar para essa curva em R2 para ver o que acontece. Então, geometricamente, o que vai acontecer é o seguinte. Vou considerar uma curva em R2. Não, eu quero esse aqui. Temos aqui uma curva em R2. Então, o que significa essa curva ser suave, pessoal? Essa nossa curva ela mora em R2. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores de x. Aqui eu marco os valores de y. Aqui eu tenho uma origem. Aí a nossa curva é uma curvinha como esta aqui. Está aqui. Aqui é uma curva suave. Por que essa curva é suave? A derivada dessa curva em todos os pontos é diferente de zero. Mas se você olhar para cá, eu estou dizendo que ela é suave porque eu sei. Mas para você entender que essa curva ela ser suave ou não, pessoal, significa dizer que as curvas suaves são curvas que não apresentam bicos. Por exemplo, se você considerar a seguinte curva, essa curva aqui. Esta curva aqui em amarelo, ela não é uma curva suave. Por que essa curva não é suave? Essa curva ela tem um bico bem aqui. E esse bico que ela faz aqui, esse canto, ela deixa de ser uma suavidade para essa curva, pessoal. Ela deixa de ser uma suavidade. Diferente dessa curva em vermelho. Ela é suave. Já essa curva em amarelo não é suave porque ela apresenta esse cantinho aqui ou esse pico.
Aqui eu disse a vocês do ponto de vista grosseiro. Do ponto de vista formal, pessoal, pontualmente o que vai acontecer é o seguinte. Aqui foi do ponto de vista grosseiro que vocês podem já olhar para cá e tirar a sua conclusão. Mas formalmente, eu posso olhar pontualmente para essa minha curva. Então, pontualmente, eu vou montar aqui o nosso R2, onde a curva mora. Lembrando que isso aqui é válido também para a curva em Rn. Então, do ponto de vista formal, pessoal, aqui eu marco os valores de x, aqui eu marco os valores de y, aqui é a origem. Então, o que você pode fazer é o seguinte, vou considerar a curva. Aqui é a minha curva suave, esta aqui, pessoal. Opa, essa curva aqui é a minha curva gama t. Ela é uma curva suave. Vou tirar esse t daqui, isso é só gama. Pronto, aqui é a nossa curva que ela é suave. Pontualmente, eu vou pegar um pontinho sobre o traço dessa curva, que é essa figura em vermelho, que também recebe o nome de trajetória, que também recebe o nome de lugar geométrico, que também recebe o nome de imagem da curva. Vou tomar um pontinho sobre esse nosso, tá aqui, sobre a curva. Esse ponto eu vou chamar ele de gama T0. Então eu estou olhando do ponto de vista pontual. Porque quando você fizer isso, pessoal, lembrando, a esses pontos podemos associar um vetor. Vetor esse que sai da origem. Aí eu posso olhar também para um pontinho, sei lá, aqui mais distante, que é o ponto gama índice T qualquer. Eu posso olhar para esse outro ponto mais distante. Lembrando que a esses pontos podemos associar um vetor saindo da origem. Quando eu olhar para a soma entre esses vetores, ou para a diferença entre esses vetores, o vetor resultante da diferença, pessoal, será esse vetor aqui. Aqui é o vetor resultante da diferença entre gama... Isso aqui é gama T menos gama T0. Dá para escrever aqui. Vai ficar feio se eu escrever aqui, né, pessoal? Então, aqui você vai ter em amarelo, gama T menos gama T0, aqui em amarelo. Só que se você olhar para esse vetor e multiplica esse vetor por um número real, eu ainda tenho um vetor paralelo a esse meu vetorzinho aqui em amarelo. Então eu posso simplesmente dizer que essa minha expressão gama t menos gama t índice 0, ela é proporcional à expressão gama t menos gama t0, tudo isso aqui sobre t menos t0. Essas duas curvas, esses dois vetores aqui, pessoal, esses vetores aqui estão sobre a mesma reta. Tanto esse vetor e esse, são proporcionais eles. Só que o que você pode fazer? Eu posso ir saindo desse meu T aqui em direção a T0. Eu vou sair daqui e vou chegar aqui. Todo o tempo por cima da curva em vermelho. Então, quando eu for saindo daqui, em direção ao ponto T índice 0, o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. O que vai acontecer é que ficou muito forte. É que cada vez mais, aqui agora será, o quociente continua do mesmo jeito, só vai mudar o gama T e o T. Continuei. Deixa eu colocar mais um aqui. Continuei. E vou continuar, pessoal. Coloco mais um, a fim de continuar. Vai chegar um instante, pessoal,
que eu me aproximei tanto desse meu ponto gama T0, que o que vai acontecer é o seguinte, essa minha reta em amarelo, que está medindo a resultante entre esses vetores gama T e gama T índice 0, o que ela vai fazer? Ela vai se parecer com essa minha reta que tangencia a curva no ponto gama T0, pessoal. É isso que ela vai fazer. Me aproximei demais. Mas como que eu me aproximo demais desse valor, pessoal? Para que eu possa fazer isso, basta eu olhar para esse quociente e aplicar limite. Então, a definição de limite no inconsciente de vocês, ela diz isso. Então eu saí de T, fui para T0, eu me aproximei desse meu ponto T0, através dessa minha expressão aqui, desse meu quociente, fazendo o quê? T tender a T0. Então você já sabe o que isso significa. Então você vai se aproximar. Você vai fazer o T tender a T índice 0. A expressão de gama T menos gama T índice 0. Tudo isso aqui sobre T menos T índice 0. Então, quando você se aproxima desse ponto T0, você vai obter uma reta resultante. Essa reta resultante ela vai passar tocando o ponto T índice 0, que será a reta tangente. E mais, essa reta, pessoal, ela será uma reta bonita porque ela é originária basicamente daqui, da derivada da curva gama no ponto T índice 0. Então, pontualmente, a ideia de suavidade ela vai dizer isso, que isso aqui vai acontecer. Nesse meu ponto T índice, gama T índice 0, vai passar uma reta que será chamada reta tangente. E para que eu possa obter essa reta tangente, eu tenho que conhecer a derivada da função gama no ponto T0. Então, formalmente, o que eu estou dizendo é isso. A minha função ela possui derivada nesse ponto e a derivada é diferente de zero. Então eu posso simplesmente apresentar a noção de reta tangente à trajetória da curva gama do ponto gama T índice 0, pessoal. Então, formalmente, o fato ela é suave, é mais amplo, é em todo o domínio. Pontualmente, eu posso descer e olhar para cá. Minha curva gama é derivável em T0. Aí se acontecer o seguinte, a derivada no ponto T0 ela for diferente de zero, então dizemos que gama no ponto T0 ele é um vetor tangente à trajetória da curva gama em gama T0. E mais, eu consigo calcular a reta tangente a essa trajetória ou a reta tangente à nossa curva no ponto gama T0. Eu consigo calcular, pessoal. Como que eu calculo? A expressão será esta aqui. Então será simplesmente gama no ponto T0 mais T. Podia trocar esse T aqui, né, pessoal? Colocar uma outra variável, porque senão vai misturar T com T. Vou colocar um lambda aqui, pessoal, só para não misturar. Vou tirar esse T daí e colocar um lambda. Não vai ficar muito T. Pronto, coloco um lambda. Mais lambda que multiplica a derivada da curva gama no ponto T0. Isso aqui para todo T, para todo lambda real, pessoal. Ou seja, se a nossa curva é uma curva que mora em R3, por exemplo, eu tenho uma curva que mora em R3, possuindo essas componentes aqui. Agora eu sei como calcular a reta tangente à trajetória da curva no ponto gama T0. É simplesmente x, y, z igual a gama no ponto T0, que é gama 1 em T0, gama 2 em T0, gama 3 em T0, mais
lambda vezes a derivada da curva gama no ponto T0, que é gama 1 ponto, que é derivado no ponto T0, gama 2 derivado, depois eu aplico ao ponto T0, gama 3 derivado e em seguida aplicado ao ponto T0. Eu ainda posso organizar essa continha aqui e escrever simplesmente gama 1 T0 mais lambda que multiplica a derivada da curva gama 1 ponto T0, vírgula, gama 2 T0 mais esse meu lambda que multiplica a derivada da curva gama 2 no ponto T0, vírgula, cadê espaço, gama 3 T0 mais esse nosso lambda que multiplica a derivada da componente gama 3 no ponto T0. Isso aqui para todo lambda real, pessoal. Então, com isso aqui você consegue fornecer a equação da reta tangente a gama no ponto T0, que você pode ainda escrever em formato paramétrico como sendo simplesmente x. Ele é gama 1 T0, aqui sendo a equação paramétrica para essa reta. Então, a sua forma paramétrica é essa. Y, que é igual a gama 2 em T0, mais esse nosso lambda que multiplica gama 2 no ponto T0, e Z, que multiplica gama 3 T0, mais esse lambda que multiplica gama 3 derivado no ponto T0. Então, você pode escrever em qualquer uma dessas maneiras, que representa a mesma reta. E lembrando que esse nosso lambda pode ser qualquer número real, pessoal. Já para as curvas que não são suaves, eu não consigo exibir uma equação bonitinha como essa, tangente à trajetória da curva no ponto dado, pessoal. Essa é a diferença. Então, isso aqui me diz que agora sim eu posso falar em reta tangente. Se não tem essa suavidade, eu tenho aquele canto, eu não posso falar nessa reta tangente. Então, isso diferencia as coisas. Por exemplo, se você olhar para a curva cosseno de t e seno de t, essa curva você já consegue enxergar ela geometricamente. Então, você já tem a visão do que está acontecendo. Aqui é uma curva que mora em R2. Aqui eu tenho uma curva que mora em R2. Componente X. Componente Y. Origem. Ela sai daqui da reta real. O que basicamente temos saindo de... Pode ser de todo R, pessoal, não importa. Aqui temos uma curva gama, que ela vai fornecer uma circunferência de raio na origem, de centro na origem e raio 1, pessoal. Nada disso. Ela tem centro na origem e raio 1. Vou fazer ela aqui bem bonitona aqui, pessoal. Opa! Aqui é a nossa curva gama. Aqui eu tenho a curva gama. Se você olhar para essa curva, ela é uma curva muito suave, pessoal. Ela não apresenta nenhum canto ou um bico. Então, todo ponto que você considerar aqui, você pode falar em reta tangente. Então, note que
Note que essa curva é uma curva suave. Pois, quando você derivar essa curva, você vai obter a expressão para menos o seno de t e cosseno de t. Isso aqui será diferente de 0, 0, pessoal. Vocês concordam com isso, né? Que isso aqui é diferente de 0, 0. Então a curva é uma curva suave. Daí, todo ponto que você considerar faz sentido falar em reta tangente à curva. Daí, sei lá, vou considerar o ponto T igual a π sobre 4, que é 45 graus, né, pessoal? Então eu tenho T igual a π sobre 4. O que temos, pessoal? Temos que, quando eu olhar para a derivada dessa curva nesse ponto, que é o π sobre 4, isso aqui é igual ao seno de π sobre 4. A função seno de π sobre 4 é quanto? A raiz de 2 sobre 2, né, pessoal? É isso mesmo, né? 45, a raiz de 2 sobre 2 vai ficar negativo. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Quando eu olhar para o cosseno de π sobre 4, também é raiz de 2 sobre 2. É isso, né, pessoal? É isso mesmo. Então aqui é o vetor que vai me dar a direção da minha reta. Então daí, ou melhor, agora é assim. Quando você olhar para x, y igual a gama em π sobre 4, mais lambda, que multiplica gama ponto em π sobre 4. Isso aqui é simplesmente, quando você olhar para a curva gama em π sobre 4, vai ficar raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Isso aqui fica raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, mais lambda que multiplica menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Claro, esse lambda aqui é um número real qualquer. Eu posso melhorar essa continha e escrevo simplesmente raiz de 2 que multiplica 1 menos lambda, raiz de 2 sobre 2, e escrevo 1 mais lambda, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, pessoal. Aqui, com esse nosso lambda sendo um número real, você obtém a equação da reta tangente. Isso aqui é a reta tangente. Pode ser a curva ou a trajetória, não tem problema, pessoal. Essa é a sua equação. Quando você olhar para cá, raiz de 2 sobre 2 dá mais ou menos aqui, né, pessoal? Fica um positivo e o outro negativo. Vai ficar aqui. Nosso pontinho vai ser mais ou menos aqui. Aqui temos, deixa eu escrever assim, gama ponto em π sobre 4. É isso aqui. E aqui vai passar uma reta, que é uma reta tangente. E essa reta tangente, ela possui aquela equação que eu apresentei agora há pouco a vocês.
Vai ficar bonitão? Vai. Opa. É isso aqui, pessoal. Então aquela equação que eu descrevi agora há pouco, ela representa essa reta tangente aqui, pessoal. Que é, dá para trazer para cá? Dá, né? Isso aqui é 1 menos lambda raiz de 2 sobre 2. 1 mais lambda raiz de 2 sobre 2. Então essa retazinha aqui em azul tem como equação essa aqui que obtemos agora há pouco. Então a vantagem da derivada da curva ser diferente de zero é que você pode falar em reta tangente a essa curva nesse pontozinho que é dado, pessoal. Então isso acontece. Isso é muito bom. Por exemplo, se você olhar para a curva gama t. Aqui faltou informação, né, pessoal? Aqui teria que ser t módulo de t. Faltou isso. Ficou feio do jeito que está. A curva t módulo de t. Deixa eu ajeitar ela aqui. A nossa gama t. Como sendo a curva t módulo de t. Já essa curva aqui, ela vai apresentar um bico, pessoal. Essa curva, ela faz sentido em todo número real, só que ela não tem suavidade quando você considerar o t igual a zero. Ela não tem suavidade nesse ponto. Nesse ponto a derivada, ela não é diferente de zero. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. Bem aqui na origem, você vai olhar para a curva. A nossa curva tem o seguinte gráfico. Como é que é o gráfico para essa curva, pessoal? É esse gráfico aqui. Ele apresenta um canto aqui na origem. E na origem eu não posso ter suavidade para minha curva. Logo eu não posso falar em reta tangente a essa curva nesse pontozinho aqui que é a original, pessoal. Não dá para falar nessa reta tangente. Certo? Então isso aqui influencia muito. Depois vocês vão ver que do ponto de vista de aplicação, isso ajuda bastante você a entender, já selecionar as coisas que são boas para que você possa trabalhar e enxergar onde que está o lado ruim da coisa, pessoal. Então a suavidade dessa curva, ela implica basicamente isso, que você pode falar nessa reta tangente em todos os pontos do seu domínio. E aqui não é uma curva suave. Para frente, porque também podemos dizer quando que uma curva ela é suave por partes, quando a curva puder ser dividida em um número finito de curvas suaves, pessoal. Por exemplo, se você olhar para o nosso exemplo anterior, aquela curva ela não é suave. Essa curva não é suave, porém ela é suave por partes. Porque nas suas partes, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Essa minha curva ela não é uma curva suave, que é a nossa curva do exemplo anterior. Ela não é suave, mas ela é uma curva suave por partes. Aqui temos gama t, que é a curva t módulo de t. Ela não é suave, mas é suave por partes.
Pois, se você olhar esse seu t menor do que zero, o que temos, pessoal? Temos uma parte, que é a curva gama t dada por t e menos t. Essa curva ela é suave, porque quando você derivar essa primeira parte aqui, eu vou chamar de gama 1, pessoal, para não confundir. Não, gama 1 não, eu vou chamar de gama til. Pronto. Se você derivar a gama til, você vai obter como derivada 1 e menos 1, que é diferente de zero. Ela é suave. E se você considerar esse seu t maior do que zero, o que temos? Eu tenho a curva gama chapéu, que é simplesmente a curva t e t, que também é suave. Se você derivar a curva gama chapéu, você vai obter o par 1, 1, que é diferente de zero. Então aqui você tem uma suavidade por partes. Ela não é suave na origem, certo? Então eu retirei esse pontinho aqui e tem uma suavidade por partes, que é o que aconteceu aqui. Então você tem um pedaço dela que é suave, pessoal. Ela não é suave no completo, mas uma parte dela sim. Aí para finalizar, podemos simplesmente definir o comprimento de uma curva. O que vai ser o comprimento dessa curva, pessoal? Vamos considerar, por exemplo, uma curva em R2. Você tem uma curva em R2. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores de x. Aqui marca os valores de y. Aqui eu tenho uma origem. Temos uma curvazinha em R2. Sei lá, nossa curva é esta aqui, que é a nossa curva gama. Ela sai de um ponto A até um ponto B, pessoal. Aqui eu tenho gama de A. E aqui eu tenho gama de B. Então eu quero determinar o comprimento dessa curva aqui. Eu sei como calcular comprimento de coisas em Rn, porque eu consegui introduzir uma métrica para isso, que foi justamente dada pelo produto interno. Aí o que vamos fazer aqui é simplesmente trazer essa notação para cá e aproximar isso o mais possível que possamos fazer, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa minha curva em poligonais, que são esses segmentos de retas. Aqui. Vou quebrar a curva. Vou aproximar ela por esses segmentos aqui, que são chamados de poligonais. Eu aproximo ela por estes segmentos, que são chamados de poligonais. E faço isso. Só que quando você faz isso, na verdade o que estamos fazendo é quebrando o nosso intervalo AB. Aqui embaixo você tem o intervalo AB. Vamos acabar quebrando esse intervalo em subintervalos. É isso que vamos fazer. Então aqui eu tenho T índice 1, aqui eu tenho T índice I, aqui eu tenho T índice I mais 1, aqui eu tenho T índice N, e aqui eu tenho T índice 0. É isso que estamos fazendo.
Cada tamanho como esse aqui, cada comprimento como esse, eu vou chamar de ΔT índice I. É isso que eu vou fazer. Então, quando você olhar para cá, o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. O que vai acontecer é o seguinte, que a sua curva, ela possui imagem no ponto T índice I e no ponto T índice mais 1, ou então eu posso considerar T índice I menos 1, T índice I, que também está certo. Tá certo sim, pessoal. Aí você vai olhar para essas curvas e vai aplicar o teorema do valor intermediário para cada uma das componentes. Essas componentes que eu posso chamar de x e y, só para facilitar as contas. Então você pode simplesmente olhar para x. Aqui eu tenho de t índice i menos x de t índice i mais 1. Eu posso simplesmente reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é a derivada da componente x em um ponto que eu vou chamar esse ponto de quê, né, pessoal? Vou chamar esse ponto de t barra. Isso aqui que multiplica é o ΔT índice I. Posso fazer a mesma coisa para a componente y. YT índice I menos YT índice I menos 1. Isso aqui é a derivada da componente y em um ponto t barra barra ΔT índice I, onde esse t barra pertence ao intervalo de t índice I mais 1. O t barra barra pertence ao intervalo de t índice I e t índice I mais 1. Aí eu faço isso para todos esses subintervalos, pessoal. Na verdade, são todas essas poligonais aqui que eu estou calculando esses comprimentos. Depois eu somo. Você soma todos. Então, quando você somar todo mundo, o que vai acontecer é que você vai conseguir aproximar isso aqui de algo bom, pessoal. Porque quando você olhar para esses comprimentozinhos aqui, em amarelo, você sabe como calcular esses comprimentos. Você tem a métrica de R2, dá para você calcular. Você vai acabar aproximando isso aqui o máximo possível, esses segmentos em amarelo, do nossa curva em vermelho. Você vai aproximar isso de tal ponto que você consegue definir o comprimento dessa nossa curva com a seguinte expressão. Ele será simplesmente a integral de A a B da norma da derivada da curva gama dt. Essa expressão ela vai medir o comprimento da nossa curva. Então você conseguiu aproximar isso aqui o máximo e conseguiu uma expressão bonita para ela. Você comparou ela com uma função real. Você sabe como integrar uma função real via soma de Riemann. Do outro você tem que você consegue aproximar essas somas fazendo esse seu, esses seus comprimentos, esses seus subintervalos aqui tender a zero. Então essas coisas elas serão parecidas. Como é um limite, você pode deixar ele o mais próximo quanto você queira. Então essa expressão aqui ela fornece a você como que é calculado o comprimento dessa curva, pessoal. Então eu tenho uma curva suave, definida em um intervalo limitado AB, certo? Os extremos vão entrar. O comprimento dessa curva é dado por essa expressão aqui. É a integral de AB da norma da derivada da curva gama integrada em relação à variável t. Por exemplo, se você olhar para essa curva, ela é uma curva suave, você pode simplesmente calcular o comprimento dessa curva, que agora você sabe como que é dada essa expressão. Então, o comprimento dessa minha curva gama é a integral de 0 a π da norma da derivada dessa curva
Se você derivar essa curva, você obtém que ela possui como derivada cosseno de t menos seno de t e 1. Aí você vai integrar essa curva da maneira como está feito aqui, calculando sua norma. Então aqui será a integral de 0 a π. A norma dessa curva é cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t mais 1. Aqui a norma, tem que passar a raiz. dt. Quando você olhar para essa expressão, aqui é simplesmente a integral de 0 a π, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então vai ser simplesmente raiz de 2 dt, que é igual a raiz de 2t com a variação de 0 a π, que isso aqui é simplesmente raiz de 2 vezes π. Então esse é o valor do comprimento dessa curva se você varia no intervalo de 0 a π, pessoal, não de 0 a 2π. Pode fazer ela aqui. Vamos fazer ela aqui. Como é de 0 a π, ela não é toda a circunferência, pessoal. Deixa eu trocar a cor da caneta. Você vai calcular o comprimento dessa curva aqui. Isso aqui. Então, esse comprimento aqui foi o que você calculou e deu igual a raiz de 2π. Então, aqui é a nossa curva gama t, onde esse nosso t ele varia de 0 a π. Você calculou esse tamanho aqui, pessoal.